Olá, alunos! Estamos de volta para a resolução de mais uma questão de informática. Agora uma questão falando sobre o LibreOffice Calc. Acompanha comigo a leitura. Considere que em uma planilha do LibreOffice Calc foram atribuídos valores iguais a 1 em todas as células do intervalo A1 até A6. Se for aplicada a função igual conte.se, abre parênteses, A1, dois pontos, A6, ponto e vírgula, entre aspas, menor, maior, 1, fecha aspas, fecha parênteses, na célula A7, o valor resultante dessa fórmula será 0, certo ou errado? E ali eu mostro a planilha com a célula A1 até A6, isto é, passando por A2, A3, A4, A5 e até A6, todas elas preenchidas com o valor 1. E aí uma fórmula dizendo igual conte.se, a conte.c, abre parênteses A1, dois pontos, A6, ponto e vírgula, entre aspas, aparece menor, maior, 1, fecha aspas, fecha parênteses. Eu tenho aqui essa planilha do LibreOffice Calc para mostrar para vocês. Observa comigo, o LibreOffice Calc é um programa de planilha muito parecido com o Excel. Por que muito parecido com o Excel? Porque ele é uma planilha de cálculos eletrônica. E as fórmulas usadas no LibreOffice Calc, boa parte delas tem o mesmo padrão de uso do Excel. E é o caso aqui, a função conte, observa, conte.se, conte.se. Eu coloquei ali igual conte.se e já vou construir a fórmula com vocês, mas a primeira coisa é saber, essa função conte.se, ela tem dois argumentos. E esses dois argumentos são separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento é o intervalo que tu deseja analisar. Nesse caso, a questão disse A1, dois pontos, A6, ponto e vírgula, indicando que tu deseja analisar o intervalo que vai da célula A1 até a célula A6, já que dois pontos significa intervalo. Quando tu coloca A1, dois pontos, A6, como eu coloquei aqui neste exemplo, isso quer dizer que vai da célula A1 até A6 e todas que estão entre elas. Então, o primeiro argumento da função conte.se contém um intervalo, que nesse caso está indicando as células A1 até A6, todas aquelas células que têm o valor 1. E o segundo argumento da função conte.se é o que chamamos de critério, que no exemplo da prova apareceu menor, maior, entre aspas, né? 1, fecha aspas, fecha parênteses. O que significa esse sinal menor seguido do sinal maior dentro do Excel? Dentro do LibreOffice Calc e também dentro do Excel. Ok, aqui no LibreOffice Calc, o sinal menor seguido do sinal maior, assim como também no Excel, isto é, nas planilhas, significa diferente, significa diferença. Então, quando tu enxergar um sinal menor seguido de um sinal maior, que é o caso ali, isso significa diferente. Portanto, o que ele está solicitando na função conte.se? A função conte.se é aquela que conta as células se estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. Por isso que ela é conte.se, é contar quantas células estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. E aí eu te pergunto, nesse intervalo que vai da célula A1 até A6, que são essas células que contêm o valor 1, quantas células estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento, já que o critério diz diferente de 1, porque quando coloca o sinal menor, maior, 1, ele quer dizer diferente de 1. E aí eu te pergunto, neste intervalo de células, quantas células tu encontrou que são diferente de 1? Aí tu me diria, não, professor, nenhuma, porque todas as células do intervalo A1 até A6 têm o valor 1. Então, nenhuma delas é diferente de 1. Então, tu está me dizendo que existem 0 células nesse intervalo que são diferentes de 1? Sim, então quando eu der Enter, a resposta tem que ser 0. Por que a resposta desta fórmula foi 0? Porque a função conte.se conta quantas células estão de acordo com o critério. Quantas células nesse intervalo A1, dois pontos, A6 estão de acordo com o critério que diz diferente de 1? 0, porque todas são igual a 1. Então, nenhuma dessas células é diferente de 1. Por isso que a resposta da função conte.se foi 0. Ele contou 0 células que são diferentes de 1. Agora, é claro, se eu coloquei diferente, vamos imaginar que em vez de diferente de 1, eu coloco, entre aspas, igual 1.
O que eu estou dizendo agora com esse critério? Eu estou perguntando quantas células eu consigo contar, quer dizer, conte se é contar se está de acordo com o critério. Então, quantas células no intervalo A1, A6 são igual a 1? Porque agora eu botei entre aspas o critério igual 1. Então, estou perguntando quantas células nesse intervalo são igual a 1. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 células são igual a 1. Então, agora, quando eu der Enter, a resposta é 6. Percebe? Quando o critério pediu quantas células nesse intervalo são diferentes de 1, a resposta foi 0. Mas agora, como eu botei o critério sendo igual a 1, 6 células são igual a 1 e o resultado deu 6. Então, tem que cuidar muito qual é o símbolo que está aparecendo no critério. Se o critério disse menor, maior, esse é o símbolo de diferença. Então, ele está perguntando quantas células são diferentes de 1 nesse intervalo. 0 células. Voltando para a questão, acompanha o que ele diz na questão. Olha lá, a leitura. Considere que uma planilha do LibreOffice Calc foram atribuídos valores igual a 1 em todas as células do intervalo A1 até A6. Se for aplicada a função conte se A1, A6, que é o intervalo, diferente de 1, porque menor, maior, 1 significa diferente de 1, na célula A7, o valor resultante dessa fórmula será 0. Tá certo, o valor resultante dessa fórmula será 0. Por quê? Quantas células nesse intervalo são diferentes de 1? Nenhuma. Nenhuma, porque são todas igual a 1. Então, se nenhuma é diferente de 1, o resultado é 0. 0 células nesse intervalo são diferentes de 1. Questão bem interessante da função conte se, aquela função que conta se está de acordo com um determinado critério. Ela funciona da mesma forma no LibreOffice Calc como também no Excel. Se essa questão fosse do Excel, também seria 0 o resultado dessa fórmula e desta função. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!